E aí, meus guerreiros, beleza? Tudo certo com vocês? Galera, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre a minha história com as artes marciais, como eu aprendi a voltar a treinar, a melhor forma a melhor descoberta, né, recente aí dos últimos 100 anos de como se treinar artes marciais, uma análise de um mangá, que é o Hajime no Ippo, e também vou explicar para vocês essa dicotomia que é até política e também sociológica de qual é o melhor estilo e se existe um melhor estilo para lutas e quais critérios que são usados para isso e tudo mais. Eu tenho um pequeno roteiro muito minúsculo aqui que eu vou só ler para eu não me esquecer do que eu tenho que falar, mas eu quero fazer isso aqui em formato de conversa. Eu estou voltando a gravar depois de um bom tempo, e eu quero para que seja mais leve, que os vídeos sejam esse formato de conversa, assim, para que, conforme vocês vão ouvindo, vocês possam fazer outras atividades, né? Por exemplo, academia, um cardio ou algo do tipo, lavar uma louça. Então, que os posts sejam simplesmente uma conversa, que os vídeos sejam simplesmente uma conversa entre eu e vocês. Lembrando, pessoal, meu nome é Fernando Bock, sou professor, uso filosofia e sociologia aplicadas a outras áreas, como pedagogia, neurociência, tudo relacionado a marketing digital também, teoria de personalidade, de autoconhecimento e outras áreas das ciências humanas para resolver os problemas da vida real que os meus clientes e minha audiência encontram. Então, hoje, o nosso tema é falar sobre artes marciais, essa coisa tão interessante, tão bacana, que tem tantos mitos, que tem tantas visões erradas e muitas vezes preconceituosas e até um pouco xenófobas, ou até eurocêntricas, mas que nós vamos conversar um pouquinho agora. Então, eu quero começar com a minha história. Galera, tudo começa quando eu tinha lá meus 8, 9 anos, que é quando abriu as aulas de Kung Fu na escola onde eu estudava, a Escola Santa Maria de Jandaia do Sul, que é a minha cidade, e eu comecei a treinar Kung Fu lá, e eu lembro que eu gostava muito de treinar, e a gente treinava numa quadra que era descoberta, então a gente treinava debaixo do sol, e aí como eu queria mostrar pro meu professor que eu era disciplinado e que eu era dedicado e tudo mais, eu já com 9 anos, eu treinava descalço. E aquilo me dava um monte de bolha no pé e tal, mas o professor adorava. Talvez hoje em dia isso desse algum problema, mas na época era assim mesmo, e a gente se dedicava e era legal. Mas ficava só eu lá de maluco treinando descalço para mostrar que eu aguentava, e por isso eu tenho alguns calos no pé até hoje que são decorrentes disso. Eu treinei Kung Fu por 2 anos com o professor da época, o mestre Coelho, e depois eu fui para o Karatê, fiquei 2 ou 3 anos, não lembro, no Karatê. Eu cheguei na faixa que eu não lembro agora se é a vermelha ou a laranja, eu realmente não lembro, é um período ali do começo da minha adolescência que algumas coisas eu esqueci, essa é uma delas. Eu tenho em casa ainda, eu acho, a minha faixa amarela, mas as outras duas, ou a outra, né, que veio depois, eu sei que eu passei da amarela. Mas treinei por um bom tempo, gostava muito, fazia muito bem os katas, ia bem nos combates. Eu tinha uma rivalidade muito saudável com o meu melhor amigo, que se chama Douglas. Até hoje ele é legal você ter 26 anos, né, que é a minha idade hoje, e ainda falar o meu melhor amigo. Né? Mas é o cara mais próximo que eu tenho de mim, assim, para além da família. Nós tínhamos uma rivalidade legal. Então treinei o Karatê por muito tempo, mas daí ele desistiu, eu também desisti e fiquei um tempo parado, mas daí eu fui pro kickboxing, fiquei algum tempo no kickboxing, depois algum tempo no Muay Thai, e desde então idas e vindas, mas na época da faculdade eu parei com tudo, voltei para dar aula por um tempo, dei aula por uns 3, 4 meses de artes marciais numa academia, e aí alguns alunos da academia lá ter as aulas, eu tinha tipo 6, 7 alunos, mas beleza, era isso aí, dei aula por 3, 4 meses, não era formado em nada, mas tinha muito tempo de experiência, né, nas lutas. Aí eu acabei me afastando, né, depois dessa época aí, e não quis mais voltar, treinei algumas vezes, fui em algumas sessões, não tinha mais a mesma vontade, estava me machucando muito fácil. E aí, cara, eu comecei a ter vergonha de voltar, assim. Não queria mais voltar, falava, eu não quero tentar de novo, ter aquela performance que eu tinha, mas também não quero ser tratado como iniciante, enfim. E aí, eu aprendi a lição que eu quero trazer para vocês hoje, que é de recomeçar sem estar pronto. Então, eu recomecei, voltei a treinar sem estar pronto, e aprendi o prazer, né, literalmente, de treinar por prazer e não para provar nada para ninguém. Então,
Hoje eu não quero mais provar nada pra ninguém, não quero provar que eu sou bom, que eu sou brigador, que, enfim, não quero botar medo em ninguém. Eu treino porque eu gosto, eu treino porque eu acho bonito os meus movimentos, eu gosto da filosofia, eu gosto de esporte em geral. E aí eu voltei a treinar. E hoje eu treino muito sozinho, assim, é meio que uma prática meditativa pra mim, eu treino os meus golpes, os meus combos, sozinho. Claro que eu quero voltar o mais cedo possível para a academia para poder fazer os sparrings, porque sparring, para quem não sabe, é o combate, né? Porque sem combate você... Eu vou dizer uma coisa que talvez algumas pessoas não gostem, mas a luta vira dança. Não tem problema, mas você precisa ali de um... Porque assim, né? Mesmo que seja no saco de boxe, o saco não revida. Então, você precisa ter alguém que revida, alguém que se defende, alguém que te ataca. E eu brinco que... eu posso falar enquanto homem, porque né, o meu local de fala, levaram alguns socos na cara de forma esportiva, né, num combate, enfim, são importantes para ensinar pra gente o valor de respeitar as pessoas, porque dói, e dói muito. Então, muitas vezes, pessoas que treinam luta são as que menos gostam de brigas, porque elas sabem o quanto dói, o quanto é ruim machucar alguém. Então aí já entra esse outro ponto aí mais filosófico da arte. Novamente, se eu ficar olhando aqui para baixo é porque eu não quero me perder, tá? Cara, para finalizar assim, é entender que recomeçar não é ridículo. Ridículo é fugir. Ridículo é deixar de lado uma coisa que você se dedicou por tanto tempo, que você gosta, só pela pressão da performance, pelo medo de não ser mais tão bom quanto você era antes. E eu reaprendi isso com as artes marciais, mesmo sendo uma coisa que não me dá dinheiro, sendo uma coisa que... Enfim, tudo isso daí, né, que tem essa cobrança da sociedade, eu não vou, se Deus quiser, sair na mão com ninguém. Então, assim, qual que é a utilidade? E aí eu digo que, literalmente, como uma arte... a utilidade é não ter utilidade. Né? Qual que é a utilidade de jogar futebol? Né? Que a gente vai jogar aí nossa pelada, nosso racha toda terça-feira e tal. Não tem utilidade se você for ver para os padrões mais primitivos da coisa. Mas daí você começa, claro que nós já temos evidências científicas muito boas sobre saúde, saúde mental e tudo mais. Só que são coisas que elas têm um fim em si mesmo. E por isso que é bacana. Então a arte marcial ela tem o mesmo fim que você assistir um bom filme. Ela tem um fim em si mesma. E a arte marcial ainda tem o benefício, né, de você estar se exercitando, que é, provavelmente, de todos os hábitos que existem possíveis no mundo, o de se exercitar é o melhor de todos. O que a gente mais tem de pesquisas aí é treino de cardio, dormir bem, fazer uma boa dieta, evitar estímulos negativos, evitar excesso de açúcar, conseguir meditar, tomar sol logo de manhã, se hidratar bem e evitar redes sociais e notícias ruins, né? Porque são gatilhos. Eu acho que esses seriam os hábitos mais importantes. Então, com certeza, ele já entra em alguns desses aí, né? Parte da meditação, te estimula a manter uma dieta, porque você vai querer ficar leve para continuar indo bem na arte, e enfim. Agora, pessoal, eu quero explicar para vocês como que eu reaprendi a treinar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o cérebro aprende com intenção. Então, tinha uma época que o meu treino era assim, pô, vou acertar 50 jabs e 30 roundhouses, que é uma espécie de chute. Legal, só que esse treino produtivo de queimar caloria. É óbvio que a repetição é importante. A repetição é muito importante. Mas essa repetição ela tem que ser inteligente. Porque se eu repito o erro, eu internalizo o erro. Então eu preciso focar em outra coisa. E hoje eu foco em corrigir erros. Então não é mais um treino focado em um output muito grande. É focado em um output de qualidade. Então não é mais assim... vou treinar 50 repetições de um chute ou um soco específico, ou uma defesa ou uma esquiva específica. Não é. Vou treinar para fazer perfeitamente 5 vezes esse golpe. Só que no processo de eu tentar fazer ele 5 vezes perfeitamente, eu vou ter que fazer muitas vezes outras, certo? E aí eu não sei, eu não fico contando. Eu só vou fazendo até eu conseguir acertar perfeitamente dentro de um critério específico que, se você não sabe, é muito importante você ou ver vídeos ou você ter professores que vão fazer isso. Como eu já tenho experiência, para mim é muito mais fácil. Se você está começando, eu sempre recomendo você ter um professor. Vá no teu ritmo, contrata um particular se você tiver vergonha e tal, ou vai mesmo para a escola ali de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, o que for, e treina com o professor. Mas o meu primeiro... treino é focado em corrigir erros, certo? O segundo são entender sessões curtas e concentradas como mais eficazes. Então, pessoal, entenda o seguinte. Depois de 20, 30 minutos, o cérebro ele já está meio saturado de aprender aquilo ali, certo? Então você já chegou num nível de tensão que você só está desgastando o seu músculo. Eu acho o seguinte, treino de academia, esses que são 1 hora, é
é importante que você tenha essa noção, porque o professor não vai poder fazer isso por você. Ter a noção de, olha, se a gente vai passar 15 minutos de aquecimento e 15 minutos de sparring, beleza, até vai. Só que você precisa calcular consigo mesmo, ter um smartwatch, alguma coisa, quanto tempo ali está sendo só de técnica. Porque, cara, depois de 25, 30 minutos de técnica, você não vai aprender nada. Ah, mas o sparring não é técnica? É, só que no sparring você vai aprender outras coisas. Especialmente a noção psicológica e mental de lidar com uma luta, certo? Enquanto realmente tem uma pessoa ali tentando te agredir e você agredir ela. Claro que no sparring ninguém vai pra briga pra machucar um ao outro, mas pode machucar, claro, são golpes, estão sendo desferidos. Né? Várias vezes já saí nariz sangrando, boca sangrando, acontece. Certo? Faz parte da luta. Se você for buscar um jiu-jitsu, por exemplo, você pode não sair sangrando, mas você vai sair com uma dor no cotovelo, no tornozelo, no joelho, nas costas, né? Muito, o abdômen, tudo isso. Então, é um exercício, é uma luta, é uma espécie de agressão, né? Não quer contato, vai jogar xadrez. Mas, então entender que as sessões curtas e concentradas são eficazes. A partir de 20, 25, 30 minutos, você vai diminuir o teu nível de concentração. Aí você fala, cara, mas e o Nurmagomedov, né, o Khabib lá, ou o Adesanya, ou o Poatan, cara, são profissionais que vivem disso, que treinam há 20 anos, todos os dias. É óbvio que a ferramentaria, a circuitaria cerebral deles é diferente, as necessidades são diferentes, e eles também não ficam ali, como eles são do Mixed Martial Arts, né, o MMA, eles não ficam ali fazendo só a mesma coisa por 30 minutos, né, então tem uma variabilidade muito grande no treino dos caras. Não é o nosso caso. Certo? Se você é um atleta profissional que está ouvindo isso, ainda continue ouvindo, tenho certeza que alguma coisa aqui você vai tirar, mas eu estou falando mais para essa galera mais iniciante, que está querendo aí um esporte para melhorar a qualidade de vida e até a própria autoestima, seja homem ou seja mulher. Inclusive, cada vez mais é importante, né, que as mulheres façam esse tipo de atividade. Todo mundo precisa saber se defender e esperar que nunca precise. Né? Segunda coisa é a falha essencial. Veja, o cérebro, o teu cérebro, o meu cérebro, de todos nós, ele precisa de erro. Então, quando eu treino, eu preciso treinar no limite do erro. O que isso significa? Muitas vezes, a gente, para ter um alívio psicológico, a gente treina só os golpes que a gente já conhece. Ah, pô, eu sei o jab, eu sei o direto, eu sei o chute, o tip, que é o chute do Muay Thai, né, que é o chute frontal. No Karatê a gente tem um muito semelhante chamado Maigeri, e tal, ou o ponteio da capoeira. Beleza, tudo bem. Como diz o Bruce Lee, eu prefiro o cara que treina 1000 vezes a mesma técnica do que uma técnica 1000 vezes. Mas essa frase ela é mais filosófica do que, de fato, aplicável em treino. Por quê? O que a gente já entende na pedagogia da aprendizagem, na neurociência da aprendizagem, é que, biomecânica também, que o cérebro precisa do erro e ele precisa treinar no limite onde o erro acontece. Então, é pegar sempre aquele exercício que é só um pouquinho mais difícil do que você consegue. Vamos pegar, por exemplo, a Kung Fu. Você está treinando lá para fazer o rabo de arraia, para dar o rabo de arraia. E aí, né, brincando assim como meu amigo Marcelo Beckler, você já deu o rabo hoje. Enfim, espero que, né, a não ser que você queira. Mas enfim, dar o rabo de arraia, um golpe extremamente complexo do Kung Fu. Se você está no comecinho, vai ser muito difícil para você. O chute parafuso, o chute machado, que são golpes mais complexos, né? Isso vai ser mais difícil. Então, o ideal é que você tenha uma escadinha que você vá subindo. E aí, legal quando você tem um professor para te passar isso. Né? Se você vai fazendo os treinos constantemente, o professor ele consegue ter uma previsibilidade do que te cobrar, porque ele está te vendo ali toda terça e quinta, toda semana. Ok? Então, se você não tem um professor, se você está fazendo sozinho, é ideal você buscar por sua própria conta e risco. Entender, olha, o meu chute tal, a minha flexibilidade está indo tal situação, o meu soco vai para tal situação e tal, e ir buscando técnicas no limite das tuas habilidades. Isso é a regra Goldilocks, ela serve para tudo, tá? Que é você sempre encontrar um ponto, o sweet spot, né? Um ponto doce entre ser difícil o suficiente para ser desafiador e ser divertido, mas fácil o suficiente para não ser frustrante. Isso é engenharia de game design, por exemplo, né? Fazendo um off-topic total, jogos como Resident Evil 4, jogos de 2004, lá do Play 2, ele já fazia isso, né? Quando estava muito difícil para você, ele facilitava, tirava inimigos, aumentava a munição que você conseguia pegar e tal. E quando você conseguia fazer as coisas fáceis, acertava muito headshots e tudo mais, ele dificultava para sempre manter o que o Mihaly Csikszentmihalyi, o psicólogo, escreve como estado de flow, certo? Que é quando você entra nesse fluxo de estar levemente desafiado e entretido enquanto faz o que tem que ser feito.
Outra coisa, um erro é um dado, não uma estatística. O que significa isso? Claro que a estatística é composta por dados, né? Não é um golpe semântico. Mas você tem que olhar o erro não como tipo, acertei 27 chutes e errei 23. Não. O erro, não é quantos chutes eu errei, é como eu errei. Então eu errei porque faltou equilíbrio no pé de apoio, eu errei porque faltou flexibilidade nos músculos adutores, por exemplo, ou posterior de coxa. Eu errei porque faltou fortalecimento de flexor de quadril para conseguir erguer o joelho, para jogar a perna para fora, ou faltou força no glúteo para tanto estabilizar o pé que estava ali, ou para fazer o chute, enfim, ou me faltou força no abdômen para eu ter equilíbrio também, ou me faltou mobilidade no torso, no meu tórax geral, para eu conseguir fazer esse movimento, porque sim, o alongamento não é só das pernas para você conseguir ter essa mobilidade, também é, né, dos quadris, então, dos músculos, né, das costas, das costelas, enfim, do abdômen. Então, tudo isso é você olhar para você ir melhorando, certo? Por quê? Quanto mais você entender isso, menos frustrante vai ser o seu treino e menos você vai ter que cansar o seu corpo. Porque pensa comigo, se você faz 100 chutes hoje, amanhã você não vai conseguir andar. Se você é iniciante, então, grande chance de você se lesionar. Agora, se você faz 10 chutes, olhando cada erro e estudando ele, tentando consertar no próximo, o que vai acontecer é que esses 10 chutes, amanhã você vai conseguir repetir. Se você fizer todos os dias, ao final da semana, você vai ter chutado menos do que você chutou em um dia só, que foram 70, e o cansaço é acumulativo. E você vai ter um aprendizado muito maior, porque você está focando no movimento e não só em ficar empurrando o ar com o pé. Ok? Terceira coisa, né? O descanso é onde se consolida o aprendizado. Cara, o cérebro ele grava padrões no descanso. Então, quando você está dormindo, é quando você está relaxado. E esse Default Mode Network é o momento onde o teu cérebro vai aprender o que ele estava fazendo, né? Vai recuperar aquilo que ele estava fazendo enquanto ele estava treinando. E entender que, como eu já falei, treinos curtos e bem dormidos são melhores que os longos e exaustivos. Então, treina bem, dorme bem. A mesma coisa dos estudos, né? Eu acho que eu já falei no livro, no vídeo Como Estudar, da técnica Feynman. Eu não lembro se eu falei lá, mas existe uma técnica chamada ERA, com 2 E's, que é entender, estudar, resolver e aprender. Ou seja, entender é quando eu vejo a matéria pela primeira vez, estudar é quando eu reviso ela, resolver é quando eu faço questões associadas à revisão, e o aprender é quando eu durmo. Por isso que dormir 8 horas com uma boa higiene do sono, uma boa arquitetura do sono, é central para quem quer adquirir habilidades. É central para qualquer ser humano, né? Mas eu entendo quem não consegue, enfim. Mas saiba que é central. Se você quer aprender habilidades, você precisa dormir bem. Não só isso, né? E quarta, última parte aqui dessa parte do tutorial é o progresso é mensal. Cara, você só percebe a tua melhora na luta no longo prazo. Não adianta. O violão é a mesma coisa. Quase toda habilidade é assim. Ela tem um tempo de maturação para as sinapses se consolidarem, para fazer o que a gente chama de mielinização, que é quando uma gordurinha ali, chamada bainha de mielina, se forma em volta dos neurônios, e aí as sinapses ficam mais fortes, esses caminhos neurais ficam mais fortes. Então, isso demora, e é por isso que tende a ser frustrante, por isso que a recompensa não pode ser a performance, tem que ser outra coisa. Então, tipo, cara, eu vou treinar e a minha recompensa vai ser assistir um episódio de série no final do dia, ou um elogio que eu vou dar pra mim mesmo, porque a performance de início vai ser chata. A hora que você continua fazendo isso, você aguenta o suck, que eles falam, né, que é essa parte chata, essa parte ruim do primeiro mês, aí você vai começar a melhorar exponencialmente e tudo mais, e vai chegar num progresso bem bacana, assim. Eu brinco que, cara, 1 ano de boxe, 1 ano de Muay Thai, 1 ano de kickboxing, 1 ano de jiu-jitsu é o suficiente para você conseguir bater em qualquer ser humano destreinado na rua, assim. Qualquer ser humano não exagera, mas você entendeu. Novamente, o objetivo não pode ser esse, mas é um ponto para você entender, certo? Não estou fazendo aqui apologia à agressão física na rua, pelo amor de Deus. Só dá para perceber no longo prazo, e você precisa de categorias objetivas de avaliação. Como eu falei, quais são essas categorias objetivas? Pode ser a estética. O quanto o movimento está parecido com o professor que você viu. Muita gente pega, eu mesmo, pega combos de jogos de videogame.
Então pega lá o Jin Kazama do Tekken, o Ryu do Street Fighter, pega o Scorpion do Mortal Kombat, que seja, e tenta copiar os golpes deles, né? E é totalmente possível, assim. O Tekken é o que mais tem os golpes exagerados, mas é totalmente possível. A maioria, pelo menos. E você pode analisar pela estética, que é uma forma subjetiva. Ou você pode analisar pela sua estamina. Claro, eu falei antes que você treinar demais vai ser exaustivo, mas a estamina também é importante. Então, pô, mês passado eu treinava, conseguia, eu aguentava um round, agora eu tô aguentando 2, né? Agora eu tô aguentando 3, enfim. Tem que ter critérios objetivos. Quem que vai dar esses critérios? Eu acho que é muito particular de cada um. Eu gosto de usar estamina, né? Ou seja, o quanto eu tô aguentando fazer aquilo, a estética do movimento, repertório e fluidez entre repertório. Ou seja, o que é repertório? A quantidade de golpes que eu sei, mas a fluidez que eu consigo trocar entre estilos de forma que seja eficiente, certo? Então, pô, tô aqui na base do Shotokan. Eu uso muito a base do Shotokan porque foi, não vou dizer que é a primeira que eu treinei, porque a primeira foi Kung Fu, mas foi a que eu acho que eu mais foquei, assim. Então, eu uso muito uma base do Shotokan misturada com kickboxing, assim, certo? Até pra lutar Muay Thai. Mas às vezes você tá ali na base do Shotokan e você consegue dar uma gingada de capoeira, certo? Você consegue erguer ali a perna no movimento de Muay Thai, enfim. Fica de cada um. Tem pessoas que são mais puristas e preferem focar em uma arte só e tá tudo ok. Não tem erro. Eu já gosto mais das artes da trocação. Nunca nem treinei jiu-jitsu. Acho que foi 2 treinos de jiu-jitsu na minha vida. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. E eu vou falar depois sobre essa rivalidade entre estilos aí. Mas muitos dos meus alunos de mentoria são lutadores de jiu-jitsu. Muitos não, 4 deles. E lembrando, pessoal, consistência vence, certo? Independente do estilo que você escolhe, independente da forma que você treinar, se você fizer ou diariamente, ou dia sim, dia não, sabe? Ou 2, 3 vezes por semana, eu acho que 3 vezes por semana é um número mínimo, assim, sabe? O máximo seria 7, né? Se você aguentar. Mas pegando um razoável, qualquer área entre 3 a 5 vezes por semana, eu acho que é a área óptima para você aprender, aquilo não te encher o saco e ser eficiente, dar tempo de você descansar, enfim. Sempre lembrando, né? Uma dica bônus, galera, musculação, certo? Vai chegar um momento na luta que você vai precisar de força e você vai precisar de flexibilidade que você consegue só com musculação. Porque por exemplo, às vezes você é flexível, mas a sua flexibilidade não tem força. A musculação, como ela mantém o músculo sob tensão, você vai conseguir aumentar a tua força também com aquele músculo flexionado ou alongado, certo? O yoga é muito positivo para quem treina luta, porque o yoga é literalmente isso, é o alongamento associado ao fortalecimento, certo? Fazer treino de mobilidade, de pilates, buscar um fisioterapeuta sempre que possível, tudo isso daí vai chegar uma hora que você vai precisar para chegar num nível mais alto. Não existe lutador sem força. Não existe, cara. Qualquer luta, qualquer estilo, se você pegar 2 lutadores que treinaram ao mesmo tempo e tal, vai ganhar o que tem mais força. Força é muito importante. Quando eu falo força, também tem a ver com velocidade, também tem a ver com agilidade, também tem a ver com o fôlego, né? A estamina. A gente fala de força, mas são as valências físicas. O físico conta muito, 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 muito. Bom, que exemplo disso é só você pegar o Messi hoje, aos 39 anos, 38 anos, e comparar com o Messi de 23, 24 anos de idade. Ele ainda é um gênio? Ainda é um gênio, mas é claro que o físico faz diferença. É claro que o Messi de 24 anos de idade era melhor. Inclusive, meu Deus do céu, que saudade. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre prática variável do Isao Okano. Isao Okano foi um professor de judô que ele entendeu, e essa aqui é uma dica legal para vocês pensarem, que aprender exige variação de ângulos, ritmos e contextos. O que significa isso? Ângulos tem muito a ver com as lutas de chão, né? Jiu-jitsu, judô. Mas a gente pode pensar nas lutas de trocação também, os ângulos, inclusive defesa, ataque, se eu tô atacando com a mão esquerda, com a mão direita, né, a unilateralidade, todo treino que eu faço, tudo que eu faço com a mão direita eu também faço com a esquerda, tudo que eu faço com a perna direita eu também faço com a perna esquerda, para treinar isso, até pelos neurônios espelho. Ritmos, ou seja, um ritmo mais lento,
um ritmo mais rápido, um ritmo absolutamente acelerado, um ritmo cadenciado, um ritmo de luta, tudo isso precisa mudar. Isso está no protocolo, que também é usado muito em musculação, do FIT, com 2 T's. Frequência, intensidade, tempo e tipo. Ou seja, você variar isso aqui, então o que é frequência? Ou seja, quantas vezes eu vou treinar? Intensidade, quanta força, quanta energia vai ser gasta, vai ser despendida naquele treino. Tempo, quanto tempo eu vou passar treinando, quanto tempo de descanso, certo? Quando a gente fala o ritmo também, né? Aqui tem a ver com tempo, porque ritmo em inglês é pace, certo? Tem tudo a ver com essa questão de tempo também, de ritmo, enfim. E tipo, ou seja, os tipos de treino, né? Se eu vou fazer um treino mais técnico, um treino mais físico, um treino misturado, híbrido, né? Por exemplo, o do futebol dos portugueses lá, do Vitor Frade. Qual que é o nome, meu Deus? Eu não vou lembrar, mas foi usado pelo José Mourinho por muito tempo. Variação tática, não. Pelo Abel Ferreira também. Mas é essa questão de você treinar tática, física e técnica tudo ao mesmo tempo, tudo junto, também é uma possibilidade. Então ele descobriu, e os contextos, né? Você treinar lutando contra um, treinar lutando contra 2, treinar sozinho, treinar em solos diferentes, treinar na areia, treinar na grama, treinar na pedra, treinar no tatame. Tudo isso aí faz diferença, né? Porque são os contextos também. Aí é o seguinte... Também está escrito aqui, ó, repetição idêntica cria movimentos frágeis. Se eu repito infinitamente o mesmo movimento, lembra que eu voltei a falar de corrigir os erros, e eu repito, sem parar para corrigir, sem parar para focar em qualidade de movimento, eu vou ter o quê? Movimentos frágeis, certo? Então eu posso ser excelente em fazer jabs ruins. Eu fiz, que nem a frase lá, eu prefiro o cara que praticou 1000 vezes do que eu praticou... uma técnica 1000 vezes do que 1000 vezes uma técnica. Só que essa frase, lógico, como eu falei, ela tem esse caráter metafórico e analógico, mas se eu praticar 1000 vezes mal feito, eu vou ser excelente em ser mal feito. Também entender que a variação cria movimentos flexíveis e adaptáveis. Bom, isso aqui não tem muito o que falar, né? Eu acabei de falar ali. Se eu vario a qualidade dos movimentos do treino que eu faço, todo o meu movimento vai ser flexível, vai ser adaptável. Percebam quem gosta aí de assistir o Poatan lutando. Muita gente fala que ele não é técnico. Isso é uma mentira absurda. Ele é extremamente técnico. Todos os golpes dele são feitos para não ser vistos. Então você olha e fala assim, não tem uma estética tão legal assim, porque a estética do golpe completo entrega ele. Então ele esconde o movimento e acerta. Fica parecendo mais feio, mas absolutamente eficiente. Pois é, né? Olha onde o cara chegou. O erro controlado acelera o aprendizado, certo? Então, isso aqui já foi falado também, que quanto mais você reflete sobre os erros, né? Então, a vida tem esse ciclo constante de iteração, feedback, iteração, feedback. A gente pode voltar até Hegel, né? Da dialética hegeliana de tese, antitese, síntese. Tese, antitese, síntese. O que é a tese? É o movimento. O que é a antitese? É o professor dizer, o movimento está errado, por isso, isso, isso. O que é a síntese? É você buscar copiar aquele movimento da forma que o professor falou, até que tem 5 áreas, né? Eu esqueci agora o nome das artes marciais, que a primeira é aprender, a segunda é copiar, a terceira é reproduzir com maestria, a quarta é começar a romper barreira, e a quinta é criar o seu próprio estilo. Né? Vamos dizer assim, eu acabei de falar do Poatan, ele está nessa quinta, né? Se você acabou de começar, você está na primeira, é entender. Só que aí é a dialética até você construir a tua versão daquele estilo. Aí, pessoal, para a gente concluir aqui, quero falar com vocês do Hajime no Ippo, que é um mangá / anime de 97 ou 98, sei que o anime é de 2000, escrito por George Morikawa, né? Às vezes o nome dele fica americanizado, então não sei exatamente se é George ou se é Joji, tá? Mas é o seguinte, o que ele vai ensinar pra gente, eu recomendo para todo mundo que treina ou é entusiasta das artes marciais. Primeira coisa, né? Que a verdade sobre as artes marciais é que elas são dor, sim, medo, sim,
tá? Você vai sentir muito medo, especialmente nos primeiros momentos de sparring, ou se você competir, é assustador. Quem fala que não, das duas uma, ou tá mentindo, ou é muito corajoso, meus parabéns, mas é assustador. E derrota, você vai ser derrotado muito mais vezes do que você vai ganhar, porque é normal, certo? É da vida isso daí. Ah, mas o fulano que tem um cartel absurdo, então. Muitas vezes esses caras, ou eles já são aberrações genéticas que têm uma predisposição a vencer mesmo e tal, ou é porque realmente até eles começarem a lutar, eles se prepararam muito, muito, né? Então você pega um cara que ele treina desde os 5 anos de idade, vai fazer a primeira luta dele aos 17, 18, você tem 13 anos aí de amadurecimento. É muita coisa. Mas até nesses 13 anos, com certeza, ele foi derrotado muitas e muitas vezes. O Hajime no Ippo tem uma coisa legal que, diferente de outras histórias que oferecem atalhos, né? A gente vê aí muitos protagonistas de mangá, de anime, que eles pegam atalhos para ficar mais forte, né? Por exemplo, eu amo o Bleach, mas o Ichigo, a cada momento, aparece uma raça diferente. Ah, porque você é filho de não sei quem e tal, e você tem a genética e tudo mais. E parece meio que não foi merecido, né? Bom, o caso de Bleach é diferente, tem uma questão muito simbólica ali, mas acho que vocês conseguem entender. E já o Hajime no Ippo não. Embora o Ippo seja muito forte, tem uma história por trás disso, né? Ele é forte porque depois que o pai dele faleceu, ele tinha que trabalhar carregando caixas de gelo, com isca de pesca, ou com os peixes pescados mesmo para os clientes da pescaria, que o pai dele deixou para ele e para a mãe dele, e isso deixou ele muito forte fisicamente, mas ainda assim ele era um garoto medroso, era um garoto que, né, queria saber ter coragem, sofria bullying na escola, e aí ele começa a se dedicar ao treino, e aquilo vira a religião dele, e então mostra que o verdadeiro caminho tem a ver com sacrifício, com esforço, e entender o longo prazo, né? Entendam, pessoal, o jogo da vida é no longo prazo. Muitas vezes, muitos de vocês ficam se cobrando, dá certo, né? Muito rápido, antes dos 30, não sei o que e tal, e aí vocês miram, sei lá, o jogador de futebol, né? O Neymar, ou celebridades, influencers, assim como a Virgínia, o Whindersson Nunes e tal, mas essas pessoas, você pode perceber que elas são pessoas que dependem da juventude delas para fazer sucesso, né? Especialmente pessoas como a Virgínia ou jogadoras de futebol, né? Precisam estar no auge físico para que elas tenham sucesso. Mas a maioria das pessoas, elas vão ter um auge emocional e intelectual a partir dos 40 anos de idade, né? 40, 50, e vai ter uma decadência de fato mais pronunciada se você tiver algum autocuidado a partir dos 65. Então, pensa-se que o auge médio de uma pessoa é dos seus 35 ou 65. Dito isso, então, muita calma, entenda que o jogo é no longo prazo, até mesmo nos esportes, embora sim, é óbvio, né? Não vou negar, o corpo vai ficar mais fraco com o tempo. Mas também depende do quanto tempo você vai colocar nisso. Eu aposto que o Anderson Silva hoje ainda é mais forte do que eu. Ele é 20 anos mais velho do que eu. Então, também tem que levar em consideração tudo isso daí. Genética, psicologia, tempo de treino, maturidade muscular, tudo mais. E por último aqui sobre o Hajime no Ippo, ele é uma história sobre enfrentar o medo e seguir. Não sei se vocês sabem, isso é uma curiosidade que talvez muita gente não sabe. Hajime no Ippo significa basicamente como o primeiro passo. Embora o nome do protagonista seja Ippo, é um trocadilho, né? Então, o primeiro passo. Hajime é começar, então seria o passo que começa. E a coragem é isso, né? Enfrentar o medo é simplesmente dar o primeiro passo. É o que a gente, inclusive, já viu cientificamente para enfrentar a procrastinação, que muitas vezes na maioria das vezes, resultado de medo. Medo de não ser bom naquilo, medo de não dar certo, medo de ser difícil, medo de não gostar. E é dar o primeiro passo. É muito interessante isso. Então tem esse foco simbólico aí também. E para concluir o vídeo, pessoal, vamos falar aqui do mito do estilo perfeito. Muitas vezes se fala assim, o que é melhor? Boxe, jiu-jitsu, muay thai, tai chi chuan, jeet kune do, karatê, qual karatê? É o Shotokan, é o Kyokushin e tal. Eu não quero ofender ninguém com isso aqui. Eu sempre respondo que o melhor estilo é aquele que eu faço. Porque todo mundo vai querer defender o seu estilo, vai querer defender a sua escolha, vai querer falar que, não sei o quê, porque o capoeirista é melhor que o karateca, que o praticante de Wing Chun é melhor que o praticante de Sanda, e o de Taekwondo é melhor do que o de Muay Thai, enfim. E
eu não acho que exista estilo superior. Agora, existem critérios. Então, por exemplo, pro MMA, a gente vê que Muay Thai, Jiu-Jitsu, Boxing, Wrestling em geral, tem um kickboxing também, né? Tem uma vantagem muito grande. A maioria dos lutadores são versados, especialmente Jiu-Jitsu e Wrestling. Claro, a base da luta em pé é o kickboxing e o Muay Thai, ali, né, a maioria, mas, pô, se o cara não tem luta de chão, ele tá ferrado, né? Porque vai pegar especialistas ali num espaço muito pequeno, que é um octógono, que você não usa arma, que você não tem pra onde correr, então, eu vejo que o Jiu-Jitsu, uma base boa de Jiu-Jitsu, uma base boa de Muay Thai, por exemplo, já dá uma boa vantagem para um lutador de UFC em geral. Agora, não existe só isso nas artes marciais, né? Por exemplo, não são as artes mais bonitas. Todo respeito, esteticamente falando, artes como Taekwondo, Kung Fu, em muitos movimentos, o Karatê, a capoeira, com certeza, são artes muito mais bonitas, eu acho, pelo menos, assim. Talvez não tão eficientes num combate esportivo. E aí, por exemplo, você vai ter artes que são talvez mais eficientes numa briga. Né? Por exemplo, eu acho que, claro, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu é muito importante numa briga, porque né, se você quebrar o braço de alguém, jogar uma pessoa no chão com toda a força possível, isso é perigoso. Mas talvez contra mais de um adversário não seja o ideal, e aí seja melhor você conseguir, né? Agora, é óbvio que contra mais de um adversário a melhor coisa que você pode ter é correr, né? Ou estar armado. E aí, então assim, tem várias variáveis e categorias, então assim, não é esse debate que eu quero fazer, porque é um debate muito opinativo. Eu quero falar de uma coisa mais concreta, que primeiro, não acho que exista estilo superior, dadas as categorias aí sim, mas sem uma categoria estilos por estilos não existe, tá? Porque justamente esse é o nome, arte marcial, né? Arte de fazer guerra, arte de lutar. E na guerra nem tudo é sobre matar o adversário, muitas vezes é sobre conquistar um objetivo e às vezes ser mais belo é o suficiente para desmoralizar ou pelo menos gerar uma narrativa que faça com que você seja considerado vencedor. Então esse é um debate já filosófico, certo? Que eu acho que muitos aqui nunca pararam para pensar nisso. Agora, essa obsessão por hierarquia, obsessão, presta atenção nessa palavra, obsessão, não estou falando a criação da hierarquia, não estou falando de rivalidade, mas a obsessão por hierarquia é uma lógica de mercado. Né? Cada arte ela é uma resposta histórica, ela é uma resposta filosófica para o momento que ela foi criada. Então, todas as variantes do Kung Fu são assim, todas as variantes do Karatê são assim, a capoeira, pelo amor de Deus, né, é uma resposta absolutamente, tudo na capoeira tem a ver com a resistência que os escravizados passavam. Claro, a capoeira vem ali, acho que se não me engano é da Angola ou do Congo, mas ela vai se transformar no que ela é aqui no Brasil, no contexto colonial. O problema, então, não é o estilo de luta, mas essa mentalidade de consumo, de que eu preciso fazer a melhor arte pelo custo-benefício, ou eu vejo assim muita gente indo pro jiu-jitsu para fazer parte dessa cultura Alphaville, Copa Stanley, Jeep Renegade e jiu-jitsu, sabe? Isso tira da arte a sua essência, a sua alma, e ela vira um fast food de golpe, né? Porque é instagramável ficar de kimono. E eu sei que essa é uma crítica que a galera do próprio jiu-jitsu tem, certo? Porque vai muita gente lá que polui os treinos desses caras para ficar se filmando e tudo mais, e não tem nada contra se filmar nos treinos, se a sua intenção é melhorar. Agora, se a sua intenção é só ficar mostrando no Instagram que você é lutadorzinho, aí, puta que pariu. Então, assim, as artes marciais, elas são construções culturais, certo? Elas não são produtos. Elas foram transformadas em produtos, elas podem ser produtizadas. No neoliberalismo, tudo é produtizado, a família, a liberdade, a vida, a política, tudo é um produto, tudo vende, e tudo é vendido, e tudo é ensacado, e tudo é embalado. Mas elas não são produtos, certo? Elas podem ser transformadas nisso, mas elas a priori são construções culturais. É só você ver como que é o Pencak Silat acho que é na Tailândia. Na Tailândia a gente tem o Muay Thai, né? Completamente diferente do Muay Thai que você tem aqui, ou o boxing da periferia dos Estados Unidos e da Inglaterra no século XIX. Enfim, o Kung Fu como forma de luta, né, na revolta Taipei, se eu não me engano. Não, desculpa, revolta dos Boxers, né, contra o imperialismo britânico. Então você vai ter
várias formas de construções culturais nessas artes, e sempre quase é ótimo, né? Em maioria das vezes sendo formas de resistência a um poder opressivo ou a uma tradição, como por exemplo o Kenjutsu e o Iaido do samurai, né, que estavam conectados à sociedade feudal japonesa, feudal entre aspas, né, e ao Bushido, que era o código de honra dos samurais. E por último aqui, pessoal, que o ideal é você não buscar o que é a melhor arte e sim buscar a presença, né? Você tem certeza de que talvez a arte que você está fazendo não é a melhor, mas busque a presença. Pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Um vídeo um pouco mais longo, mas dá para dar uma discutida legal, uma debatida, uma entendida legal no tema. Acho que aqui tem quase tudo que eu gostaria de falar sobre isso. E vou deixar o link na descrição do meu livro, tá? O meu livro digital tem 280 páginas, caso você queira um guia extremamente completo de desenvolvimento pessoal, está lá. E o link das minhas mentorias também. Valeu!